atividade, nós vamos verificar visualmente a influência de cada parâmetro no comportamento do sistema massa-mola amortecedor, aqui no caso. Então, quando nós estávamos discutindo o comportamento de um sistema massa e mola, a amplitude do movimento, que está plotada aqui neste gráfico, ela não se altera ao longo do tempo, não havia dissipação de energia. Mas quando qualquer amortecimento está presente, nós vamos verificar que há uma dissipação de energia ao longo do tempo. A amplitude do movimento ela diminui, dependendo da quantidade de amortecimento presente. E aí o sistema ele vai apresentar ou não oscilação, dependendo da quantidade de amortecimento presente. Como que nós vamos saber se o sistema ele oscila ou não? Matematicamente, nós podemos verificar isso calculando essa razão ou fator de amortecimento. Então, quando nós temos um sistema massa, mola e amortecedor, o sistema ele pode ou não vibrar, dependendo do valor da massa do sistema, dependendo da constante elástica da mola e dependendo da quantidade de amortecimento presente. Quando o amortecimento ele é pequeno, nós vamos ter que o sistema ele vai apresentar oscilação. E essa altura, né, a amplitude desse movimento, ela vai diminuindo ao longo do tempo, até que o sistema ele retorne à sua posição de equilíbrio. Considere a posição de equilíbrio desse sistema. Aqui está a nossa referência. Se nós puxarmos esse bloquinho 10 milímetros à direita, nós vamos esticar essa mola. Então, essa mola acumulou uma certa energia potencial elástica. Quando nós liberarmos essa massa, qual vai ser o efeito sobre esse sistema? Como essa mola ela tem um comportamento de força restauradora, ela vai puxar essa massa para a posição de equilíbrio. Só que como o amortecimento, neste caso, é um amortecimento pequeno, essa massa ela vai ficar oscilando em relação a essa posição de equilíbrio em amplitudes cada vez menores até dissipar toda a energia e a massa parar nessa posição de equilíbrio que ela tinha inicialmente. Quanto vai ser esse amortecimento para que o sistema ele apresente oscilação? Esse sistema vai apresentar este comportamento até o coeficiente de amortecimento ser igual ao amortecimento crítico. Nós vamos chamar o amortecimento crítico aquele amortecimento que faz essa razão do coeficiente de amortecimento dividido por 2 vezes a massa vezes a frequência natural de vibração do sistema, quando essa razão for igual a 1. Aí nós estaremos em uma categoria de movimento em que o sistema ele não oscila mais, ele retorna à sua posição de equilíbrio. Se esse amortecimento ele for considerável, vamos chamar assim de grande, essa razão vai dar maior do que 1. Se o zeta é maior do que 1, nós vamos chamar esse movimento de movimento superamortecido. E o sistema também não oscila, ele retorna à sua posição de equilíbrio conforme aconteceu no sistema criticamente amortecido, que era quando essa razão dava igual a 1. Sistema subamortecido, que é aqui este caso, nós vamos saber que o sistema vai apresentar essa categoria de movimento quando, ao realizar essa divisão, esse zeta for menor do que 1. Então, para zeta menor do que 1, nós vamos ter um sistema subamortecido. Nós vamos saber que esse sistema ele apresenta oscilação e é a única categoria de movimento que apresenta oscilação. Neste caso, para um parâmetro de massa de 10 kg, constante elástica da mola de 4.000 Newton por metro, coeficiente de amortecimento, vamos colocar aqui 20,
coeficiente de amortecimento de 20 Newton vezes segundo por metro, nós vamos ter uma razão ou fator de amortecimento zeta igual a 0,05. Note que é um número adimensional. Logo, como zeta é menor do que 1, matematicamente a gente sabe que o sistema vai oscilar. Graficamente a gente consegue verificar esse movimento. Qual é a frequência natural de vibração do sistema? A gente precisa dessa informação para calcular o zeta. É dado pela raiz quadrada de K sobre M. Aqui nós temos uma massa e uma mola. Se nós tivéssemos mais de uma mola, ou seja, uma associação de molas, mais de uma massa, ou seja, uma associação de massas, nós precisaríamos calcular aqui o K equivalente desse sistema e a massa equivalente desse sistema antes de tirar a raiz quadrada. Ômega n a gente calcula por meio dessa equação e ao substituir os valores, a gente tem o valor de zeta. Relacionado a este tipo de vibração, a esse tipo de movimento, nós vamos poder calcular a frequência de vibração amortecida. Só faz sentido a gente falar em frequência de vibração e período de vibração num sistema com amortecimento se esse sistema estiver na categoria de movimento subamortecido. Nós não vamos poder calcular, não vamos nem conseguir calcular uma frequência de vibração amortecida ou período de vibração amortecido para sistemas criticamente amortecidos e superamortecidos, somente para subamortecido. Então, se dentro daquele contexto estiverem falando de frequência de vibração amortecida, você já sabe que se trata de um sistema subamortecido. E como que a gente calcula essa frequência de vibração amortecida? Ela é dada pelo produto entre ômega n, a frequência natural, vezes o produto pela raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Então, este valor dessa raiz é um valor menor do que 1, porque zeta é menor do que 1. Então, nós vamos ter que ômega d, essa frequência amortecida, ela vai ser sempre menor do que o valor da frequência natural de vibração. Como o amortecimento aqui ele é pequeno, nós temos também um valor menor do que a frequência natural de vibração, mas não tão menor assim, né? Período de vibração é o tempo que o sistema leva para poder repetir o ciclo. Aqui no caso, 0,315 segundos. E quantos ciclos ele faz em um segundo? Ele faz 3,179 ciclos por segundo. Em relação à condição inicial, nós vamos verificar aqui que é a amplitude do movimento, é de onde o movimento ele parte. O que acontece com o sistema quando a gente altera um desses parâmetros? Então, nós estamos vendo aqui um gráfico para esses parâmetros. Em amarelo são os campos que a gente pode editar. Os outros campos já tem a fórmula que vai nos dar os resultados. Vou propor agora algumas atividades para a gente ver a influência dessa alteração dos parâmetros no movimento do sistema. Então, nós tínhamos inicialmente esses parâmetros de massa, mola e amortecedor, que combinados nos davam uma certa frequência natural de vibração do sistema, uma frequência de vibração amortecida, um período de vibração amortecido, uma frequência em ciclos por segundo, e tínhamos um fator de amortecimento de 0,5. E por isso um sistema subamortecido. O que acontece se nós alterarmos esse sistema para uma massa maior? Aqui nós temos a resposta para uma massa de 10 kg, uma constante elástica da mola de 4.000 Newton por metro e um coeficiente de amortecimento de 20 Newton vezes segundo por metro. Mantendo os demais parâmetros iguais, o que acontece se a gente aumentar a massa? Passar a massa, por exemplo, para 50 kg.
Aumentamos ela em 5 vezes. Qual alteração nós vamos ter na resposta do sistema à perturbação? Ora, para começar, vamos ver qual é a influência da massa na frequência natural de vibração do sistema. Aqui nós verificamos que, se o denominador aumenta, essa razão ela vai diminuir. Então, nós vamos ter uma frequência natural de vibração menor. E é isso que a gente observa aqui quando a gente compara o valor da frequência natural para 10 quilos e para 50 quilos, a gente verifica que se a massa é maior, a frequência natural de vibração ela é menor, por conta dessa forma como a massa ela influencia na frequência natural de vibração. Como nós alteramos a massa, o zeta também vai ser alterado, porque alterou a massa e a frequência natural de vibração. O que a gente percebe? Que com o aumento da massa, essa razão ela diminuiu. O zeta, para uma massa maior, mantendo os demais parâmetros iguais, o zeta diminuiu. Se o zeta diminui, nós vamos ter o que em relação à frequência de vibração amortecida? Agora, este número ele é menor, então essa diferença vai dar maior. E nós vamos fazer a multiplicação do resultado dessa raiz quadrada com a frequência natural de vibração, que comparado a um sistema, entre um sistema de 10 quilos e um de 50 quilos, no sistema de 50 quilos, essa frequência ela vai ser menor. Tá? E o período de vibração? Se a massa aumenta, o que acontece com o período? Nós vamos ter aqui 2π dividido por ômega-d. Isso vai dar o período. Nós vamos inverter aqui o período e o ômega de lugar. Então, nós temos agora, como o ômega-d é um valor menor do que nós tínhamos anteriormente, nós vamos ter que essa divisão de 2π agora por um número menor no denominador vai dar um resultado maior. O período aumenta. Se a massa do sistema aumenta, o período de vibração aumenta. Ele leva mais tempo para poder repetir o ciclo. Consequentemente, ele faz menos ciclos por segundo. E é o que a gente verifica aqui. Para o sistema de 50 quilos, nós temos agora menos ciclos por segundo. Vamos ver agora a influência do coeficiente de amortecimento no comportamento do sistema. O que acontece quando a gente aumenta, por exemplo, esse coeficiente de amortecimento para 100 newton vezes segundo por metro? Perceba que ao aumentarmos o coeficiente de amortecimento, mantendo a massa e a constante elástica da mola constantes, não há nenhuma influência na frequência natural de vibração. Ela permaneceu inalterada para um sistema de massa 50 kg e constante elástica da mola de 4.000 Newton por metro. Por quê? Porque a frequência natural de vibração é função da constante elástica da mola e da massa do sistema. Por isso que, independentemente de haver ou não amortecimento, a frequência natural ela se mantém a mesma, independentemente da quantidade de amortecimento presente. Agora, se o sistema ele é subamortecido, a frequência natural de vibração amortecida, esta sim, depende do coeficiente de amortecimento. Quando nós aumentamos de 20 para 100, o que a gente percebe? Que a frequência de vibração amortecida, ela diminuiu. Por que ela diminuiu? Vamos ver do que ela depende, né? A frequência de vibração amortecida, ela é a função da frequência natural de vibração do sistema vezes a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Quando nós aumentamos o coeficiente de amortecimento, o zeta ele aumentou, porque o numerador agora é maior. E é o que nós percebemos aqui. Zeta para esse sistema com amortecimento de 100 newton vezes segundo por metro é maior
do que o sistema que tinha o coeficiente de amortecimento igual a 20. Agora nós temos um número aqui que é maior. Quando nós fizermos essa diferença aqui vai dar um número menor do que anteriormente. E aí essa frequência de vibração amortecida, portanto, diminui com o aumento do coeficiente de amortecimento. E aqui você pode jogar outros valores e verificar que essa frequência de vibração amortecida ela está diminuindo com o aumento do amortecimento. Graficamente, a gente verifica essas alterações também. Em relação ao período de vibração, ora, se a frequência de vibração amortecida ela diminui, nós vamos ter agora um aumento no período de vibração. O sistema vai levar mais tempo para poder repetir o ciclo. E, portanto, ele faz menos ciclos por segundo. Para finalizar, vamos ver qual é a influência da constante elástica da mola nessa resposta de vibração do sistema. Então, ao alterarmos essa rigidez do sistema para, por exemplo, 2.000 newton por metro, o que a gente observa? Que o sistema agora ele apresenta poucas oscilações, ou menos oscilações de que quando nós tínhamos aqui a rigidez do sistema igual a 4.000, né? Essa situação é para massa de 50 kg, constante elástica de 2.000 newton por metro e coeficiente de amortecimento de 200 newton vezes segundo por metro. O que aconteceu com a frequência natural de vibração quando nós alteramos a rigidez do sistema? Nós colocamos agora uma rigidez menor. Se o numerador é menor, quando nós fizermos essa divisão, ela também vai ser menor. Logo, essa frequência natural de vibração do sistema ela diminui. Comparativamente ao sistema anterior, onde nós tínhamos a mesma massa e mesmo coeficiente de amortecimento, o que foi alterado? A constante elástica da mola. Se altera a constante elástica da mola ou a massa, altera a frequência de vibração do sistema. Como o sistema ele ainda está com um zeta menor do que 1, nós ainda temos um sistema subamortecido. Então, nós podemos calcular a frequência de vibração amortecida, que agora é ainda menor, e o período de vibração, que é maior. Porque se a frequência de vibração amortecida ela diminui, nós vamos ter que a razão de 2π sobre ômega-d vai dar uma razão maior. Agora o sistema ele leva 1,047 segundos para repetir o ciclo. E ele faz 0,955 ciclos por segundo. E a razão de amortecimento, ela deu maior, isso já era esperado. Por quê? Porque agora nós temos uma frequência natural de vibração menor. Se esse denominador é menor, quando nós fizermos a razão, a gente vai encontrar um zeta maior. Maior do que quando a gente tinha o sistema para estes parâmetros, né? Nós estamos comparando esses dois sistemas. Eu deixei aqui os resultados anteriores para vocês conseguirem comparar o que se alterou um em relação ao outro, por exemplo, e ver o que mudou. Quanto reduziu com o aumento da massa, por exemplo. Para este sistema, nós já alteramos aqui essas quantidades de amortecimento, mantivemos a massa e a constante elástica da mola constantes. E aí nós tivemos alterações na resposta do sistema. E a mesma coisa aqui entre este último exemplo e o anterior, em que mudou a rigidez do sistema. Então, vocês podem trabalhar basicamente com esse sistema original,
em que vocês podem ir alterando aqui as quantidades e verificando a resposta do sistema ao longo do tempo. Então, para uma massa, por exemplo, de 10 kg, constante elástica da mola de 2.000, coeficiente de amortecimento de 200, essa seria a resposta. Se nós alterarmos o valor da massa, a gente altera a resposta do sistema. Se nós alterarmos o valor da rigidez do sistema, a resposta do sistema também varia. E a mesma coisa aqui para o coeficiente de amortecimento. Então, nessa atividade, nós verificamos matematicamente a influência de cada parâmetro na resposta de vibração do sistema subamortecido e verificamos graficamente a influência desses parâmetros no movimento.